Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula. Vamos ao relato de hoje. Chantagem. Às vezes, cometemos sérias loucuras sem medir as consequências de nossos atos. E para ser sincera, nunca tinha lidado com isso, que todos chamamos de karma. Desde pequena, fui moldada de acordo com a forma de criação da minha mãe. Ela me deu muitos maus exemplos, desde trazer homens para minha própria casa e passar a noite com eles. Eu via sair homem após homem, enquanto ela ficava satisfeita com todo o dinheiro que eles lhe davam, em troca de algumas horas em sua cama. Conforme fui crescendo, ela sempre me dizia: "Você merece o melhor, a qualquer custo. Você deve conseguir o que deseja, sempre. Só importa você e mais ninguém." Com essas palavras, cresci, sentindo que merecia tudo de melhor. E com isso, comecei a desenvolver sentimentos de inveja e egoísmo. Na escola, cheguei a tirar os namorados de amigas e de outras garotas, fazendo com que todo mundo me odiasse. Com essas ações, fui ganhando uma fama não tão boa, mas isso me enchia de orgulho, porque, para ser sincera, nunca me importei com a opinião dos outros. Depois de um tempo, me dediquei a trabalhar. Não fui boa na escola e acabei não querendo mais ir quando reprovei o 4º semestre. Para minha mãe, tanto fazia. Afinal, ela dizia que era melhor assim, pois não gastava seu dinheiro. Comecei a procurar trabalho de qualquer coisa. No início, encontrei um emprego como ajudante em uma loja, mas acabei pedindo demissão porque o dono teve relações comigo e a esposa descobriu. Ela armou um escândalo e eu acabei sendo agredida por aquela velha louca. No fim, foi melhor eu sair, porque não permitiria que ninguém me agredisse. Naquele momento, eu tinha 17 anos e já estava construindo o mesmo estilo de vida da minha mãe. Às vezes, aceitava convites de alguns homens para sair, com o objetivo de que me ajudassem com o dinheiro, ou, nesse caso, comprassem presentes para mim. Cresci com esse estilo de vida, e quando completei 21 anos, já tinha muita experiência íntima. Vários homens passaram pela minha cama, e isso, de certa forma, me enchia de orgulho. Nesse momento, vi um anúncio em um jornal sobre um trabalho em um spa como recepcionista. Eu tinha alguns conhecimentos em computação, porque sempre gostei dessa matéria, embora minha mãe nunca tivesse me comprado um computador. Quando fui pedir informações, vi que o dono era um homem, que parecia ter uns 45 anos ou mais. Desde que entrei para fazer a solicitação da vaga, ele ficou me olhando, e quando eu estava prestes a sair, ele disse sem que eu esperasse: "O trabalho é seu." Fiquei surpresa, havia mais candidatas, mas ele disse que a vaga já estava ocupada. Entre aquelas mulheres, ouvi um comentário um tanto mal intencionado. É claro, dirigido a mim. Não há dúvida de que mostrar o corpo vale mais do que qualquer habilidade. Elas diziam isso. Não fiz caso a esse comentário que me descrevia perfeitamente. Mas não me importava, e muito menos me afetava. Eu sabia o que merecia e estava disposta a qualquer coisa para conseguir. No dia seguinte, minha surpresa foi que a maioria eram clientes, homens, que iam solicitar os serviços do spa. Quando vi homens bonitos e principalmente que pareciam ter dinheiro, comecei a pensar em tirar vantagem de tudo isso. Na primeira vez, coloquei meu sorriso mais sedutor e o primeiro cliente caiu nas minhas redes. Passei meu número de telefone e ele até me convidou para jantar, me esperando ao sair do trabalho. Depois terminamos em um hotel. Eu adorava estar com eles porque eram diferentes, não eram os mesmos de sempre. Havia aqueles que chegavam a resistir em várias ocasiões, mas no final todos se mostravam como verdadeiros infiéis. As primeiras vezes era só uma diversão, mas depois pensei que deveria obter uma recompensa por fazer esse favor, pois às vezes alguns homens nem eram atenciosos ou cavalheiros. A partir de então, tentava tirar dinheiro deles, ou, se fosse o caso, presentes caros, pois todos pareciam ter uma boa situação financeira.
e desfrutavam de grandes fortunas. No entanto, às vezes eu parecia uma pedinte, ou me tratavam mal quando eu pedia algum presente, como roupas ou, nesse caso, joias. Às vezes eu acabava recebendo insultos. Foi por esse motivo que pensei em meu benefício. Agora eles teriam que me dar tudo o que eu pedisse. Quando mais clientes começaram a cair nos meus braços, ao irmos para os hotéis, coloquei uma câmera escondida bem no meio da minha bolsa. A ideia era gravar o ato para depois usar aqueles vídeos a meu favor. Nas primeiras vezes, não funcionou de jeito nenhum, pois a câmera não gravava nada. Ou, em alguns casos, eu não conseguia exportar os vídeos. Às vezes, eu não era boa com tecnologia. Por esse grande motivo, tentei buscar a ajuda de um profissional. Tudo resultou exatamente como eu esperava. Quando tinha meus encontros íntimos com aqueles clientes calorosos do spa, acabava gravando tudo. E eles tinham que me dar tudo o que eu pedisse. Às vezes chegavam a me odiar, outras vezes estavam dispostos a pagar só para desaparecer da vida deles. Dessa forma, fui conseguindo economizar um dinheiro modesto. Com esse dinheiro, consegui comprar um apartamento com móveis de luxo, exatamente como sempre sonhei. Porque, bem, era isso que eu realmente merecia. Com o passar do tempo, minha estratégia para obter dinheiro sempre funcionou. Sinceramente, já não precisava do trabalho, mas de alguma maneira eu continuava lá para poder continuar atraindo mais homens ingênuos. Às vezes chegava a receber reclamações das esposas, pois elas nunca podiam fazer nada contra mim, já que seus maridos acabavam me protegendo. No entanto, dizem que a gente sempre se depara com uma grande pedra, ou nesse caso, com a mesma parede. Isso aconteceu comigo, embora nunca pensei que viveria essa experiência horrível, a qual mudou minha vida completamente. E a verdade é que já não podia continuar assim. Tudo começou quando apareceu Edgar no spa, um homem cheio do dinheiro, porque até os funcionários murmuravam sobre isso. Esse homem tinha deixado de frequentar o negócio porque estava fora do país, aumentando sua grande fortuna. Só consegui saber que estava relacionado ao petróleo. Quando o vi, parecia uma presa fácil, embora sua aparência fosse de alguém autoritário, algo sério e ao mesmo tempo déspota com as funcionárias. Aproximei-me gentilmente. Sua expressão de homem com cerca de 40 anos me parecia muito interessante, e por isso eu desejava atraí-lo como os outros. Edgar, no início, se comportou muito frio comigo. Embora eu tentasse seduzi-lo com o olhar, ele não se deixou levar, e me senti derrotada ao vê-lo se afastar, como se fosse uma mina de ouro que o deixava escapar, sem pensar que um dia eu desejaria seu retorno. 3 dias depois, Edgar voltou ao spa. Nesse momento, olhei para ele com uma expressão diferente, e quando pediu seu registro, me olhou amavelmente. No entanto, ao agendar sua consulta para meia hora depois, ele começou a conversar comigo, e eu senti que estava ganhando a partida. Edgar era muito extrovertido e insinuava querer ter uma aventura comigo, a qual eu iria aproveitar ao máximo. Horas depois de ser atendido, ele se aproximou com palavras um tanto sedutoras e me perguntou a que horas eu saía. Eu lhe disse que às 6, olhando fixamente em seus olhos. Nesse momento, ele saiu do spa. Então fiquei entusiasmada porque seria mais um homem aos meus pés. Geralmente, todos os clientes que estiveram comigo atendiam aos meus pedidos ou, caso contrário, os vídeos gravados chegariam às esposas. Até aquele momento, eu sempre tive o controle da situação. Nunca me negaram nada. E bem, fui suficientemente inteligente para manipular e chantagear meu bel prazer. No entanto, naquela ocasião, tudo foi completamente diferente. Edgar me convidou para jantar, depois do trabalho. Quando entrei em seu carro luxuoso, ele recebeu uma ligação no celular. Vou demorar mais um tempo. A reunião se prolongou, disse ele, enquanto se despedia ao desligar o telefone. Não fiz nenhuma pergunta porque sabia, de antemão, que se tratava da esposa.
Chegamos a um daqueles grandes e muito luxuosos restaurantes. Na porta, o garçom reconheceu Edgar. "Bem-vindo, senhor. À mesa de sempre?" perguntou, enquanto Edgar apenas assentiu com a cabeça. Quando entramos, nos atenderam com bebidas muito finas. Eu reconheci a marca da garrafa, aquelas que os clientes e algumas mulheres do spa costumam ostentar em suas conversas. "Vamos brindar a nós. Estas horas são para nós dois, sem interrupções. É um prazer conhecê-la", disse Edgar, levantando sua taça. Depois do jantar, ele começou a me acariciar e em seguida me levou a um lugar mais privado. Chegamos em seu carro até um apartamento muito luxuoso que parecia do tamanho de uma casa. Ao entrar, tudo era de luxo. Os móveis, a decoração eram muito finos. "Esta noite só pensaremos em nós", ele me disse, servindo uma taça de vinho. Depois de um tempo, fomos para a cama. Nunca pensei que sentiria tanta intensidade por parte daquele homem. E isso que ele era casado. No entanto, às vezes estão entediados de suas esposas. E por essa razão, eles vêm a mim. Depois do ato, Edgar ficou me olhando fixamente nos olhos. Eu aproveitei muito. Quero que essa ocasião se repita. Eu fiquei tão emocionada que acabei esquecendo minha gravação de sempre. Edgar realmente me surpreendeu com o seu porte autoritário, e ainda mais por ter tido intimidade comigo. Depois de sentir que havia perdido meu investimento monetário, estava um pouco desiludida, mas ao mesmo tempo feliz por ter desfrutado daquele homem. No entanto, nunca pensei que ele voltaria a me procurar para um outro encontro casual. Ele demorou apenas 3 dias, e numa quarta-feira, para ser exata, voltamos ao seu apartamento para ter intimidade novamente. Nesse momento, eu iria preparar minha câmera para gravar o ato, pois pensava em tirar todo o dinheiro que pudesse de Edgar. Afinal, ele tinha uma fortuna considerável. Não seria difícil para ele me dar o que eu pedisse, pensei, para me dar ânimo. Quando ele foi me deixar em casa, justo nesse momento, outra chamada entrou em seu celular. "Já vou, querida. Tinha que ficar para organizar alguns documentos no escritório", ele disse enquanto se virava para voltar ao carro. Perguntei de maneira insistente se nos veríamos novamente. Ele me respondeu com um sorriso no rosto. "Talvez." Quando ele foi embora, corri para o meu quarto para exportar o vídeo. Tinha que estar preparada para mostrá-lo a Edgar quando ele voltasse ao spa. No meu caso, poderia realizar isso no trabalho, pois tinha acesso às informações dele, graças ao técnico que me ensinou como hackear algumas das contas que eram usadas lá. Era muito mais fácil do que pensava. Ele demorou cerca de 3 dias para voltar. Nesse tempo, eu estava um pouco desesperada, pois temia perder tudo sem ganhar absolutamente nada. Então, quando vi que ele voltou a solicitar os serviços, aproveitei o momento para colocar em prática meu fabuloso plano. "Preciso te mostrar algo", disse a ele, mostrando o vídeo no meu celular. Quando ele terminou de ver, muito irritado, perguntou: "O que significa isso?" "Apenas uma pequena quantia de dinheiro", respondi, confiante. Mas Edgar saiu correndo do spa, abandonando a reunião programada. Nesse momento, o dono se aproximou para perguntar o que havia acontecido. Ao vê-lo conversar comigo, eu disse que ele teve uma urgência familiar. Foi a única coisa que consegui dizer para que finalmente me deixasse em paz. Fiquei muito irritada, porque Edgar tinha ido embora assim, sem me dizer mais nada. E isso, é claro, me enfureceu, como você não tem ideia. Mas eu confiava que ele me chamaria para negociar aquele vídeo. No dia seguinte, recebi uma mensagem de texto que dizia: "Preciso te ver." Então, fui ao restaurante onde ele havia me convocado. Quando cheguei, muito irritado, ele me disse: "Não vou te dar nada, então faça o que quiser." Suas palavras acabaram com minha paciência. E antes que ele saísse, consegui dizer, muito furiosa: "Você vai se arrepender." Naquele mesmo dia à tarde, enviei o vídeo para a esposa dele. Consegui o número do celular dela com antecedência, porque tinha bons contatos e também influências. Quando ela recebeu, bloqueei o número imediatamente, desfazendo-me do chip que usei para enviar.
Horas depois, recebi batidas na porta de casa. Ao abrir, era Edgar, que estava emitindo faísca com seus olhos furiosos. "O que você fez?" Ele me disse com palavras cheias de insultos. Mas eu apenas adverti que minhas ameaças se cumpririam sem desculpa nem pretexto. Quando ouviu isso da minha boca, ele saiu batendo a porta, dizendo que eu iria me arrepender. Mas honestamente, não me importaram suas palavras. Ele tinha sido culpado por não me dar essa quantia de dinheiro. Na manhã seguinte, eu estava indo ao trabalho em um táxi. Antes de chegar, 2 vans pretas nos fecharam o caminho. O motorista, muito assustado, desceu com as mãos para o alto, suplicando para que os homens das vans não lhe fizessem nada. Nesse instante, eles se aproximaram de mim e me levaram à força. Eu tentei resistir, mas não consegui nada, e o motorista também não pôde fazer nada para me ajudar. Tremendo de medo, ofereci todo o dinheiro que eu tinha no banco, mas um deles deu várias gargalhadas, olhando para as minhas pernas, porque eu estava usando uma minissaia junto com botas longas. Quando a caminhonete parou, eles me tiraram do veículo com uma venda nos olhos. Então eu não pude ver absolutamente nada. Apenas ouvi várias portas se abrindo, e ao pararmos me jogaram sobre um colchão velho. "Agora sim, não aguento mais", ouvi uma voz. Imediatamente senti um daqueles desgraçados sobre o meu corpo. Ele tocou minhas pernas e, rasgando todas as minhas roupas, abusou de mim sem piedade. Eu chorava, suplicando. No entanto, quando eles se levantaram, um deles tirou o pano dos meus olhos e, aproximando um objeto pontiagudo e quente, desfigurou meu rosto. Depois disso, todos começaram a me bater, quebrando minhas costelas e fraturando uma perna. Com todos esses golpes, comecei a ver minha visão ficar turva e, em questão de segundos, não soube de mais nada. No entanto, antes que isso acontecesse, eu ainda consegui ouvir uma gravação, e foi a voz do Edgar quem disse: "Eu te falei que você ia me pagar." Acordei em um quarto de hospital. Quando olhei em volta, minha visão ficou um pouco embaçada, mas aos poucos foi ficando mais claro. Eu vi que uma freira abriu uma porta e se aproximou de mim. "Finalmente você acordou", ela disse. Eu perguntei onde eu estava. Ela só disse: "Em um dos nossos dispensários." Mas eu, sinceramente, não sabia onde eu estava. Vários médicos vieram me examinar e outra freira para me oferecer uma tigela de sopa quando já era noite. Eu não conseguia nem adormecer. Lembrava-me a todo momento dos abusos daqueles homens e da forma brutal como me batiam. Naquele momento, sentei-me na cama e gritei de horror, quando não senti uma das minhas pernas. Quando a médica entrou, ela me olhou desconsolada e uma das freiras entrou para me dar um abraço. Me disseram que eu tinha perdido a perna, porque eles tinham destroçado com golpes. Minhas costelas também doeram e alguns dedos de minhas mãos foram fraturados. 10 dias se passaram. Então, durante todo esse tempo, fiquei inconsciente e ninguém sabia minha identidade. Disseram que me encontraram quase sem vida. O médico disse que felizmente me trouxeram a tempo para o hospital. Na manhã seguinte, me perguntaram o que tinha acontecido comigo, mas eu estava com tanto medo que preferi não dizer nada sobre aquela gravação que tinha ouvido. Senti que Edgar não deveria saber que eu estava viva, porque seu objetivo era acabar comigo como vingança. Quando me recuperei, não sabia para onde ir e fiquei com muito medo. E aí fiquei um tempo ajudando naquele dispensário. Porém, eu tinha que recuperar minha vida e resolvi voltar para casa. Quando eu fui até o banco, percebi ao longe que Edgar estava parado com os olhos fixos em minha pessoa. Ele tentou se aproximar, mas eu fugi. Eu mal consegui andar com aquela prótese. Quando consegui perdê-lo, fui para minha casa, mas quando cheguei, havia letras pintadas nas paredes que diziam: "Você vai me pagar." Entrei rapidamente trancando a porta. Naquele momento, o telefone tocou várias vezes. "Você nunca vai se livrar de mim. Vou acabar com você, como você fez com o meu casamento de tantos anos." Com essas palavras, não pude mais sair para a rua. Então, liguei para o terminal de ônibus para poder sair daquele lugar.
Levei algumas roupas junto com o que tinha em casa. Entrei em um táxi imediatamente, tentando olhar para todos os lados. Desta vez, estava tudo bem, ninguém veio me seguir. Quando cheguei no terminal, eu subi, confiando em Deus. Precisava de paz para poder recuperar minha vida e aceitar minha nova realidade. Naquele momento, meu rosto estava desfigurado. Para isso, coloquei uma máscara porque não queria que ninguém olhasse. Quando cheguei ao meu destino, recebi uma mensagem de texto no meu novo número e minhas credenciais e cartões bancários, que dizia: "Eu sei onde você foi. Você não vai escapar de mim. Tenho muito dinheiro e o poder necessário para te encontrar." Comecei a chorar bem no terminal e tudo ao meu redor começou a girar. Imediatamente um policial se aproximou e me ajudou, porque eu estava prestes a cair no chão. Ele me perguntou se eu estava me sentindo bem, enquanto me sentava em um dos bancos. Nesse momento, tive uma visão que Edgar estava parado a poucos metros de distância, mas quando esfreguei os olhos, ele não estava mais lá. Comecei realmente a ir para o inferno. O policial ficou ao meu lado enquanto eu me sentia melhor. Minha pressão arterial estava alta e minha temperatura corporal estava muito baixa. Porém, eu não queria ir para o hospital. Quando me senti melhor, fui direto para o hotel que reservei. Eu me tranquei dizendo para a recepcionista não dar o meu número do quarto por qualquer motivo naquela noite. Finalmente consegui dormir. Mas no dia seguinte, aquelas mensagens de texto apareceram novamente no meu celular e algumas fotos minhas quando eu estava no terminal. Exclamei com raiva, jogando o telefone no chão, e comecei a chorar inconsolavelmente. Aquele homem havia destruído minha vida. Agora eu estava manca e com o rosto desfigurado. Não saí daquele hotel e 3 dias se passaram. Assim, quando finalmente consegui sair, fui ao banco e tive a sensação de que alguém estava me seguindo. Mas quando olhei para todos os lados, não havia absolutamente ninguém. Pensei que estava ficando louca, mas quando estava saindo do caixa eletrônico, olhei para Edgar, do outro lado da rua, encostado em seu luxuoso carro, e ao lado, uma daquelas vans que me levaram. Tentei andar o mais rápido possível para entrar em um mercado. Lá eu fiquei, e quando uma senhora me viu assustada, ela se ofereceu para me ajudar. Ela tinha um negócio lá e me perguntou por que eu estava tremendo. E sem conseguir me segurar, comecei a chorar nos braços dela. A boa mulher me ouviu sem interrupções. Sei que errei ao chantagear aqueles homens com suas esposas, e muito mais por ter enviado à esposa de Edgar aquele vídeo. Fiquei muito arrependida porque descobri mais tarde que esse homem pertencia a uma rede criminosa e não iria descansar até que ele terminasse comigo. A boa mulher me deixou ficar com ela a tarde toda e quando já estava anoitecendo, ela me ofereceu sua casa que ficava próxima. Mas saímos por uma porta que ficava nos fundos, estava bem escondida. Fiquei lá alguns dias até descobrir que Edgar já não estava lá fora me vigiando. Eu já não sabia o que fazer para fugir dele. Porém, a senhora sugeriu que eu fosse para sua pequena cidade nas montanhas. E eu aceitei. E com o dinheiro que tinha no banco, fui então para a cidade dela escondida. Quando cheguei, parei de usar o celular e a família da senhora me acolheu. O tempo passou e como eu não usava o cartão nem minha identificação, não sabia mais nada sobre Edgar. Porém, sei muito bem que esse homem um dia vai conseguir me encontrar. E até lá, não sei se conseguirei sair viva de suas mãos. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostarem, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.